Não sei o que que eu fiz, mas eu acho que eu apaguei essa aula. Não é possível. Bom, mas é o seguinte, vamos lá. Eu acho outra aqui. Interessante, o que que eu fiz? Então vamos lá. É, deixa eu. Uhum. Espera só um minutinho antes de começar a gravar, Arnaldo. Deixa eu achar essa aula aqui. Ok. É, então, ok. Está É, liberado o share screen, Reinaldo. Vamos tá, lá. então, ok, share screen. E. Uhum. Bom, é, eu achei uma outra aula aqui, mas essa aula aqui é boa. Eu acho que no final nós vamos. Bom, gente, então é o seguinte: essa aula aqui foi uma aula que foi dada num congresso é, já há algum tempo, época que eu ficava muito em congresso, e é, é uma avaliação, abordagem realmente do paciente com ceratocone. Porque o que que acontece hoje? Nós não somos hoje os primeiros a orientar os pacientes sobre uma doença. O paciente, quando tem a informação, ele frequentemente ele vai para a internet e ele recebe um monte de desinformação. Então, esses pacientes geralmente eles Reinaldo, ficam muito. Oi? a aula não entrou ainda não, só está no slide com os títulos aí, ó. Clica duas vezes aí na aula aí. Ah, não entrou não? Não, Uai, clica, pera aí. clica na aula duas vezes. 150. É só um minutinho aqui, ó. Eu, hein? É só um minutinho, então. Vamos ver aqui. Onde é que está aqui o. Tá aparecendo o que aí? Aparecendo o slide que tem só os títulos. Palestra, abordagem E do agora, portador de apareceu? ceratocone. Não, continua só no só a aula, no título da aula em negrito. Clica duas vezes. Clica com o Não, pois botão é. esquerdo do mouse. Não, Aí, pois é, não, clica mas. mais. Então Apareceu? fecha essa janela aí que deve estar atrás. Pera aí. Minimiza essa janela. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu. Aí agora apagou É. tudo. Tá Não, só o tudo seu bem. vídeo. Tá. Ah, agora sim. Apareceu Vamos aí? colocar no modo de apresentação, Reinaldo. Pera aí, deixa eu Beleza. ver aqui. Primeiro slide, 150. Só um minutinho, modo deixa eu de ver. apresentação. Tá. Só que eu quero ver que aula que é essa. Ah, tá, isso aqui, pronto. Aí, é Ok. isso mesmo. Apareceu agora? Ah, agora sim, vamos lá, vamos Então em tá bom. frente. Vou começar a Então, gravar aqui. gente, quando a gente, então, recebe um paciente ou dá o diagnóstico de ceratocone, a gente tem que mudar o foco. Pacientes, gente, são geralmente jovens, adolescentes, vêm com a família vem muito estressada, porque vai na internet e vê um monte de complicações e a internet é uma terra de ninguém. A gente tem todo tipo de desinformação lá. Então, o primeiro foco é quando a gente recebe um paciente com diagnóstico de ceratocone, estressada, família ansiosa, ou que a gente dá o diagnóstico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o foco da doença, porque isso o paciente já traz para nós. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: é desfazer algumas má informações que a gente tem ou que o paciente recebe na internet, né? Então, a primeira coisa é o seguinte: a gente tem que explicar para o paciente. São consultas demoradas, porque você dá você vai fazer uma consulta do jovem, da criança e da família. Você tem que explicar o que é o ceratocone, as formas de tratamento e, principalmente, desfazer ideias como, por exemplo, que vai levar a cegueira, vai ter que fazer transplante.
Eu nunca tive um caso de paciente que ficasse cego por causa de ceratocone. E eu falo isso com os pacientes, né? E a gente deve orientar, aproveitar que essa criança vem e explicar que é uma doença genética, que outras pessoas da família, principalmente jovens com, espaço, com, com queixas de baixa de visão ou que são alérgicos, devem fazer também uma consulta oftalmológica e tirar deles essa perspectiva de transplante que cada vez é menos necessária. E explicar que existem várias formas de correção visual, né? A gente não deve, na primeira consulta, ficar falando em cirurgia. Você tem que primeiro tratar a ansiedade da família, porque senão, do mesmo jeito que ele veio procurar uma segunda ou terceira opinião, ele vai procurar uma quarta ou quinta. Então, a primeira coisa é tranquilizar a família, né? Outra coisa, criança, é muito comum chegar com um diagnóstico de que tem que fazer um crosslink, tem que fazer um anel, tem que fazer um transplante, que seja. A gente, primeira coisa, tem que dizer o seguinte: não critique as condutas, porque conduta é uma coisa muito individual. Então, eu procuro não ficar explicando o que foi feito em outras consultas. Eu falo o que eu acho que deve ser feito e nunca falo em cirurgia na primeira consulta. O paciente chega estressado, ele não quer ouvir isso. Ele não dá conta, a família não dá conta. Ela vai querer ouvir alguém que não fala em cirurgia. Então, muitas vezes são casos que são leves, são casos que não vão evoluir. 25% dos ceratocônios em criança evolui, gente. 25%, 75% não vão evoluir, né? Muitas vezes, quando você já tem aquela criança ou aquele adolescente já com algumas consultas, muitas vezes ele já vem com a história de que já fez uma lente de contato anterior, não se adaptou. Isso é muito comum. A gente sempre deve falar o seguinte: as lentes de contato, hoje existem lentes muito modernas, que são mais confortáveis. Então, a gente sempre deve dar para o paciente uma perspectiva de um tratamento mais conservador. Evidentemente que cada caso é um caso, né? Então, é muito importante também a gente explicar para o paciente em que estágio que ele está, para que ele possa entender que ele não está numa situação de cirurgia, que muitas vezes a gente consegue evitar essa progressão. E também, mesmo quando o ceratocone já chega mais avançado, a gente tem que dar para o paciente também algumas alternativas antes de propor tratamento. Não propõe tratamento na primeira consulta, né? Então, sempre mude o foco. Vamos parar de falar do ceratocone, vamos falar da solução. É como se a gente tivesse uma balança, que de um lado está a doença, do outro lado está a solução. Então, vamos ficar do lado da solução. Então, é muito importante também a gente entender que os pacientes com ceratocone, isso é um trabalho feito lá pela Luciane Moreno de Curitiba, lá, que são pacientes que geralmente têm alguns problemas psicológicos. Então, é importante você conquistar a confiança desses pacientes para que eles possam aceitar o tratamento, né? Então, a primeira coisa que eu falo com o paciente, com a família, é que existem algumas coisas que nós podemos fazer para evitar a progressão. Eu falo sempre o seguinte: vamos tratar a alergia, porque normalmente 100% dos pacientes com ceratocone são pacientes alérgicos. Eu explico para os pacientes que a única coisa que a gente pode fazer, está comprovado que pode ter um benefício em evitar a progressão, é o ato de coçar. Quando a gente para de coçar o olho, a gente diminui o estímulo para a evolução do ceratocone. Essa manobra que eu já falei com vocês, gente, isso não é psicológico. Essa manobra de você fazer uma pressão no osso nasal com força, próximo à glabela, isso tem um efeito de tirar da pessoa, da criança, a sensação de prurido ocular. Então, eu sempre falo com a família: fique atento, fala com a professora que ele não pode coçar os olhos. E quando esse hábito de coçar os olhos ele é incontrolável, a gente tem que ter a orientação de um alergologista, porque ele vai tratar não apenas o paciente, mas também fazer um estudo sobre o seu ambiente familiar, ou sua casa, fatores que são alergênicos e que podem, então, dificultar o controle da alergia. Outra coisa que é muito importante, gente, é tratamento da superfície ocular.
paciente com ceratocone, frequentemente, ele também tem olho seco. E o olho seco também provoca prurido. Se você não melhorar essa superfície ocular, seja com lubrificante, seja até com substâncias via oral que possam ajudar na melhor lubrificação do olho, às vezes fica muito difícil você controlar o prurido. Então, a gente deve começar falando daquilo que pode evitar a progressão. Entendeu? Então, é muito comum, né? O paciente já vir com algum exame. Muitas vezes, gente, o exame é mal feito. O exame é feito com uma tecnologia ultrapassada, é feito com equipamento que não nos dá uma boa informação. Então, eu sempre repito a topografia ou a tomografia, porque é muito importante eu ter uma comparação com a mesma tecnologia. Às vezes o paciente chega com uma topografia de um equipamento que eu não tenho, eu vou ter duas topografias diferentes, que são softwares diferentes, então isso pode dar resultados diferentes que não necessariamente indiquem progressão. Então, eu repito, e se for um paciente de plano de saúde, que fez recentemente, o plano não vai autorizar a topografia, faça sem ônus para o paciente, entenda, mostre para o paciente que você quer tratar, quer ajudar a tratar. E que os pacientes não sabem que existem a possibilidade de prevenção. E sempre, o paciente sempre deve ser orientado que o melhor tratamento é a prevenção. E realmente está bem estabelecido que essa questão do prurido, de coçar os olhos, é um fator de progressão do ceratocone. Então, aquilo que eu comentei com vocês, 75% dos casos em criança, que casos leves, evidentemente, não progridem. Então, isso aqui é muito importante, porque o fato de ter, quanto mais jovem a criança, maior a probabilidade do ceratocone se tornar um ceratocone grave. Porém, quanto mais cedo você dá o diagnóstico, melhor é o prognóstico, porque você vai evitar essa progressão. Lembrando que 75% dos casos de ceratocones mais iniciais, eles não vão evoluir, independente de você fazer ou não fazer nada. Esse estudo, ele foi interessante porque eles falam assim, o que faz com que o ceratocone evolua? Esse trabalho aqui é um trabalho que eu sempre cito porque é um trabalho muito estranho. Eles pegaram 90 crianças com ceratocone e não fizeram nada. Ficaram observando o que ia acontecer. Trabalho, assim, do ponto de vista ético, é bastante questionável. Então, pegaram essas crianças muito jovens, que tinham ceratocone inicial, e ficaram observando. 25% só evoluíram. E daqueles 25% que evoluíram os pacientes mais jovens, aqueles que já tinham piora da visão, córneas mais finas e que tinha um astigmatismo oblíquo. Então, isso é muito importante. Quando você pega uma criança, tem um astigmatismo a favor da regra, e esse astigmatismo começa a se tornar oblíquo, isso é um fator de risco para a progressão. Não existe diferença entre masculino e feminino, e também em relação à miopia, porque você pode ter uma miopia ou um astigmatismo que nada tem a ver com ceratocone. Agora, esse trabalho falou que a atopia não estava relacionada como fator de progressão. É altamente questionável, porque a gente sabe que quando há um prurido e a criança coça muito o olho, e isso é quase que a regra, a gente sabe que isso ocorre uma piora do quadro. Então, gente, eu vou fazer aqui para vocês um algoritmo. Existem muitos, vocês podem pegar muitos algoritmos. Esse aqui é um algoritmo que eu fiz. Então, é uma coisa pessoal. Então, quando você dá um diagnóstico de ceratocone, a primeira coisa que você tem que fazer é orientação. Orientação para a família, orientação para a criança, mas principalmente para os pais. Se você não conquistar a confiança dos pais, eles vão levar para uma terceira, quarta, quinta e vão ficar pingando de médico em médico, porque ninguém passou confiança. Muitas vezes o colega já chega querendo fazer crossinho, querendo fazer anel, querendo fazer... Bom, então é importante que você oriente e você já de imediato comece a tratar alergia ocular. E tratar alergia ocular, gente, não é ficar dando só um antialérgico, não. Se a criança tem muita papila, se a criança tem um olho muito congestionado, tem nódulo de trânsito,
Se a criança é muito atópica, você tem que começar a realmente usar drogas mais fortes. E é muito comum a gente ter que necessidade de usar corticoide nessa fase inicial. Nós temos que diminuir esse quadro inflamatório que existe, que a gente sabe que a doença é inflamatória. Então, a gente tem que diminuir essa inflamação, evidentemente, usando o corticoide, muitas vezes, com muito cuidado, evidentemente, não ficar usando por um tempo indeterminado, e usando um corticoide de alta concentração, né, muito potente, tudo, monitorar sempre a pressão ocular e fazer um desmame o mais progressivo, assim, uma regressão de uso o mais lenta possível, para evitar rebote. Outra coisa que é muito importante é se a alergia for muito grave, não adianta ficar dando corticoide, porque essa criança não tem apenas uma conjuntivite alérgica, ela tem uma rinite alérgica, ela tem uma bronquite, ela tem uma asma, e se esses componentes respiratórios não forem tratados, dificilmente você vai conseguir controlar a alergia ocular. Então, é muito importante conversar com a família, explicar, orientar um bom alergologista que tenha bastante carinho e cuidado com criança, para que a gente possa tratar conjuntamente e periodicamente fazer uma interlocução com esses alergologistas. Isso é muito bom e passa para a família a percepção de cuidado. Agora, tem casos que você fez o diagnóstico, está tratando, mas você percebe que houve uma progressão. E progressão, gente, você nunca dá um diagnóstico de uma progressão quando você faz 2 topografias apenas. As topografias variam muito. É importante que essa progressão ela seja consistente. Uma variação apenas de ceratometria, ela muitas vezes ela pode aumentar e diminuir no exame sequencial. Então é muito importante não se basear numa topografia apenas para a gente diagnosticar uma progressão. Eu avalio sempre, com sensibilidade ao contraste, porque ceratocone é uma aberropia. E muitas vezes o paciente fala, minha visão piorou, e a acuidade visual é a mesma. Por quê? Porque pioraram as aberrações de alta ordem e muitas vezes a acuidade visual não piorou. Mas o paciente tem a percepção de piora. Avalio também, evidentemente, com a topografia, mas avalio também com a acuidade visual, né? Então, avalio também com a refração, uma refração bem feita, que nós vamos ensinar depois no final dessa aula. Então, se, no melhor dos cenários, não teve uma progressão e tem uma boa acuidade visual com óculos, gente, mas eu não quero usar óculos. Mas, nesse momento, é a melhor alternativa. Se você tem uma boa visão com óculos e não está tendo uma progressão, eu não prescrevo lente de contato. Lente de contato vai ser mais um fator para aumentar o prurido ocular. Então, criança com ceratocone, que eu estou questionando se está progredindo ou não, eu nunca prescrevo lente de contato. Tá certo? Agora, a questão é se a visão é boa com óculos ou não é boa com óculos. E se está tendo uma progressão, se essa progressão, o paciente tem uma visão boa com óculos ou tem uma visão insatisfatória com óculos. Então, veja bem, está tendo uma progressão e a visão é boa com óculos, é consistente essa progressão, a visão é boa, gente, faça crosslink, convença a família, explique a importância de fazer esse crosslink o mais precoce possível. Não espera essa visão ficar muito ruim. Certo? Se a visão já não está satisfatória, mas o cone está progredindo, a primeira alternativa, gente, é o anel. É a melhor indicação para o anel. É aquele paciente que nos procurou, documentamos a progressão, a visão já não está boa com óculos, então não adianta você fazer um crosslink. Eu faço um anel e, se não houver uma estabilidade, eu faço o crosslink. Mas na boa parte dos casos a gente consegue a estabilidade, principalmente em pacientes adultos. Em crianças a estabilidade é menos provável. Bom, então, nós temos outras opções. Se você tem o paciente não está tendo uma progressão e tem uma boa visão com óculos, eu passo óculos com óculos. Se eu já acompanho esse paciente há mais tempo, ele não está mais atópico, ele não quer usar lente de contato, prescrevo uma lente de contato, porque eu vou ter esse paciente sob controle.
de preferência uma lente rígida gás permeável. Porque se você, muitas vezes, o paciente tem muita resistência ao uso de óculos, já está adolescente e tudo, ele vai acabar comprando uma lente gelatinosa na ótica e você perde o controle do paciente. Então, se ele já controlou a alergia, já está com você há algum tempo, ele já não está tendo coceira ocular, então está na hora, se ele tiver interesse e não quiser usar óculos, de colocar uma lente de contato. Tá certo? Muito bem. Uai, eu progredi. Ah, bom, então tá. Então, sem sinais de progressão, acuidade, visão, então, satisfatória. Estou entendendo. Bom, lembrando o seguinte, que essa aula que eu acho que foi uma aula que eu fiz, ela não foi, eu não terminei essa aula. Mas eu vou ver se eu acho a outra daqui a pouco. Bom, mas vamos voltar aqui nessa situação aqui. Então, se esse paciente não tem documentado a sua progressão, lembrar então que a melhor alternativa, se a visão é boa, é óculos, evitar lente de contato, pelo menos no primeiro momento. Se a visão não é boa, pensar na lente de contato, lembrando que a lente de contato não estabiliza. Nós temos que pensar em não deixar esse ceratocone evoluir. Existe uma condição hoje, gente, a gente tem que tomar cuidado, que é a chamada perda de oportunidade. Nós não sabemos o que é isso, mas os advogados sabem. Vocês imaginem a seguinte situação. Uma criança com ceratocone está fazendo controle com o médico, está usando lente de contato, vai passando o tempo, o ceratocone vai piorando, chega numa hora e fala assim, não tem mais jeito de usar lente de contato, nós temos que partir agora para o transplante. E vai que dê algum problema no transplante, não fica satisfatório. Aí vai chegar uma pessoa e falar assim, puxa vida, mas você fez controle com o médico durante toda a juventude, durante toda a infância, adolescência, e você teve que ir para transplante? Não tinha nada que podia ser feito? A gente sabe que podia. Então, você pode alegar displicência por não ter feito, interrompido essa progressão. E você tem que documentar tudo isso no prontuário do paciente, caso o paciente não aceite as suas orientações. E se não aceitar as suas orientações, o melhor que a gente tem que fazer é não ter interesse em tratar o paciente, porque nós não podemos ver o paciente piorando se ele não segue a nossa orientação, não faz alguma coisa que possa evitar a progressão da doença. Então, vamos lá. O objetivo hoje principal era da gente falar sobre prescrição de óculos em ceratocone. A minha experiência, isso que eu vou falar para vocês, gente, isso não está em livro. Isso aqui é uma sequência que eu uso desde há muitos anos, tratando de ceratocone. Então, muitas coisas aqui, vocês podem até questionar, porque vocês não vão ver isso em livro. Eu faço e tenho excelentes resultados. Dificilmente eu não prescrevo um óculos em paciente com ceratocone. O paciente já vê assim, doutor, meu caso, estou usando lente de contato, porque o óculos não resolve. Resolve, sim. Em 90% dos casos, resolve. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer ao examinar um portador de ceratocone, independente da sua gravidade, é ver qual que é a sua visão potencial. Porque muitas vezes essas córneas são muito deformadas, são muito aberradas, muitas vezes tem opacidades, e a opacidade, gente, não significa que tem que ir para transplante, ou que a única solução é transplante. A opacidade, ela só é importante quando ela leva a uma dispersão de luz para dentro do olho. A gente chama isso aí de forward scattering. Muitas vezes, a luz, a frente de onda, ao incidir sobre essa opacidade, ela mostra para o examinador uma grande opacidade, mas essa frente de onda, ela não gera dispersão de luz para dentro do olho. É o chamado backscattering. Nesses casos, a gente não tem uma perda de qualidade visual importante, apesar da gente poder ter uma grande opacidade central. Então, é muito importante, a primeira coisa é fazer uma visão potencial. Eu meço a acuidade visual dessa pessoa, desse portador de ceratocone com pinhole.
Isso já nos dá uma informação preciosa. Bom, depois, eu já sei qual que é a visão potencial desse paciente. Então, com o melhor tratamento possível, eu devo chegar próximo daquela visão com o P-Roll. Segundo passo, qual que é a acuidade visual sem correção? Meça, evidentemente, cada olho. Se esse paciente tiver uma acuidade visual superior a 20/200 ou 0,1, evite esférico. Frequentemente, esses pacientes não têm componente esférico. Certo? Então, o que a gente mais observa na prática? São pacientes hipercorrigidos. Por quê? São jovens, acomodam muito. Ao acomodar, o terceiro par craniano ele faz não só a acomodação, como também faz a miose e a convergência. Então, o que acontece quando faz a miose? Ele faz um estenopeico e a visão melhora. Então, o médico vai colocando negativo, 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 a visão vai melhorando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas crianças se acomodam. Bom, depois, se a criança tem uma acuidade visual superior a 0,1, eu normalmente não uso autorrefração, não uso, a ceratometria me ajuda pouco também, este de K1 para... Gente, nada disso me ajuda. Eu não faço autorrefração em ceratocone. Certo? Não uso as informações de uma ceratometria automatizada. Eu faço o seguinte, se a acuidade visual é superior a 0,1, vocês coloquem só o cilindro. E o ceratocone, gente, via de regra, ele tem esse formato do cone, do cilindro. Então, você põe no olho direito, porque vocês devem lembrar que a refração está no contraeixo do cilindro corneano, certo? Ou da topografia. Então, a gente deve lembrar que, considerando, então, o cilindro, a gente deve colocar o olho direito eixo a 60 e o olho esquerdo eixo a 120. E eu começo com 2 de cilindro. Então, 0 de esférico. E aí, é importante a gente estar de lado do paciente, se você estiver no GRINS. Se estiver na armação de prova, não tem problema. Mas se você estiver no GRIS, fique de lado do olho que você está examinando, para ver se esse paciente não está fazendo uma fenda estenopeica. Porque ali ele vai conseguir melhorar a sua acuidade visual, mas ele não vai conseguir usar esse óculos, porque ele vai ter uma baita de uma cefaleia por causa da contração tônica do músculo, que é de contração fásica. São músculos que têm pouca hemoglobina. Então, essa mioglobina, que é pouca no músculo orbicular, faz com que esse músculo tenha uma contração fásica e não tônica. Para poder fazer um estenopeico, ele tem que contrair de forma tônica, né, crônica, esse músculo vai levar muita cefaleia. Então, observe se não está fazendo estenopeico. E eu sempre oriento o paciente, não feche os olhos. Ele está acostumado a fechar os olhos para enxergar bem. Abra os olhos e eu quero que você enxergue com a fenda palpebral aberta. Outra coisa muito importante, gente. O paciente, ele está querendo uma reabilitação visual num ambiente fotópico. Nós somos seres fotópicos. Não somos seres mesópicos, muito menos escotópicos. O nosso sistema visual é o mesmo há provavelmente mais de 100 mil anos. E a luz elétrica foi descoberta há 200 anos. Evidentemente que nós não estamos adaptados ao escuro. Então, você deve ver qual que é a melhor visão possível para esse paciente com uma boa iluminação. Como é que eu sei que eu tenho 80 candelas por metro quadrado, que é uma visão fotópica? Eu posso usar, hoje a internet, você pode baixar um fotômetro. Se você não quiser comprar um fotômetro, eu tenho um fotômetro, mas se você não quiser comprar um fotômetro, você baixa da internet e coloca lá a iluminação fotóptica, que são 800 candelas por metro quadrado. Lembrar que o que é importante para que a gente possa ter uma boa função visual não é a iluminação apenas. É principalmente a luminância. A luminância, ela não é proporcional à iluminação. Luminância ou brilho
é a quantidade de luz que chega aos nossos olhos em um ambiente iluminado. Então, quando você ilumina um ambiente, se você tiver, por exemplo, uma parede escura, a mesma lâmpada numa parede escura, a luminância é muito baixa. Se você está com aquela mesma lâmpada numa parede clara, a luminância é muito maior. Então, o que é importante é a luminância, também chamada de brilho. Posteriormente, você conseguiu, você vai burilar aquele cilindro. Eu não vou colocar esférico. Eu vou ver se burilando um pouco, 50, 70, vai ficar por ali. O outro eixo em torno de 110, 140, por ali, vai ficar naquele quadrante. Então, você considera esses dois quadrantes. Burila um pouquinho, não melhorou? Deixa 120, 60 e aumenta o cilindro. Só aumente o cilindro se houver um ganho de linha evidente. Melhorou, mas não teve ganho de linha evidente, não está fazendo estereopeico, volte para os 2 de cilindro. Aí, se a visão não for satisfatória, você pode ver, aí sim, se você tem ganho de linha evidente com o esférico. Começa lá com menos meio. Vê se tem algum ganho de visão. Tá? Lembrando que a gente pode medir qual que é o equivalente esférico de um paciente, e isso vale também para o ceratocone. Evidentemente, o ceratocone que não foi submetido à cirurgia. Usando essa forma de Legrand. O equivalente esférico é 0,25 dividido pela acuidade visual sem correção. Então, se a acuidade visual correção é 0,1, você pode esperar um equivalente esférico de 2,5. Tá certo? Então, vocês observem que, mesmo a visão tão precária como 0,1, tem um equivalente esférico pequeno. E muitas vezes esse paciente chega e equivalente esférico, por exemplo, menos 3 de cilindro, equivalente esférico é menos 1,5. E muitas vezes esses pacientes chegam com altas miopias corrigidas que não existe. Esse paciente está acomodando, por isso que os pacientes muitas vezes falam assim, o óculos não resolve meu problema. É lógico que ele não consegue usar o óculos. Outra coisa muito importante, nunca repita o óculos que o paciente está usando. Frequentemente esse óculos está hipercorrigido. O problema é que muitas vezes o paciente já usa um óculos com alta miopia durante tanto tempo que ele acostumou a ficar fazendo aquele espasmo de acomodação. E quando você tira o esférico, ele pode falar que a visão está muito ruim porque ele está fazendo espasmo de acomodação. Então, nesses casos, você muitas vezes tem que fazer uma hipocorreção para que esse paciente possa usar o óculos. Ou então, em casos excepcionais, fazer um relaxamento muscular usando aí uma tropicamida, que tem um efeito menor, você pode usar ela à noite para não interromper as atividades daquela pessoa, daquele portador de ceratocone. Mas muito importante, não usa a refração em uso, porque frequentemente ela vai ter hipercorrigida. Raramente eu faço isso. Se eu suspeito de acomodação, quando que eu suspeito de acomodação? É que às vezes o paciente está lá com o seu cilindro, está com a visão lá de 0,4, 0,5, aí você põe um de esférico, ele fala, melhorou muito. Mas muitas vezes ele ganhou uma linha de visão que não é comum. Quando você aumenta meia dioptria, já era para você ganhar a linha de visão. Quando você começa a aumentar muito o esférico, frequentemente você está acomodando. Se o paciente já usa um óculos com alto esférico, é altamente recomendável que você faça uma cicloplegia. Nesse caso, só para você ver o quanto que esse paciente tem de componente esférico. Os componentes cilíndricos nunca se faça com acomodação. Nunca faça com a cicloplegia. Bom, outra coisa que é importante é o seguinte, o paciente com ceratocone, ele acha que vai ficar cego, ele acha que vai ter que fazer transplante, ele acha que óculos não resolve, ele acha que só o problema dele é só lente de contato, e às vezes ele tem problemas de lente de contato, porque ele é um paciente alérgico. Observe qual que é a melhora desse paciente com óculos ou, né, depois que, por exemplo, o paciente tem um ceratocone mais avançado, observe se ele tem alguma melhora com óculos. Frequentemente,
ele ganha linha de visão com óculos, mesmo que seja um ceratocone avançado. Então, você diga para ele o seguinte, ó, vou passar um óculos para você chegar em casa e descansar da lente. Porque se você não passa um óculos, esse paciente vai ficar dependente da lente o tempo todo, essa lente vai causar mais alteração de superfície, mais prurido e mais chance de progressão do ceratocone. Então, mesmo que aparentemente a visão não seja significativa, que evidentemente que tem que ganhar algumas linhas de visão. Se não ganhar linha de visão nenhuma, não justifica, mas muito raramente isso não acontece. Geralmente a gente consegue uma refração cuidadosa, a gente consegue dar para o paciente uma alternativa para ele poder descansar das lentes de contato, principalmente em casa. Bom, outra coisa, é muito comum, o paciente já chega dizendo assim, doutor, óculos aí não resolve, não. Porque já foi em vários médicos e todos os médicos falaram com ele que não resolvia. Então, ele acredita que o óculos não vai resolver. Então, você fala com ele, olha aqui, mas eu vou tentar aqui um óculos, mesmo que seja para você usar como uma alternativa. Imagina que você tem uma conjuntivite. Imagina que você vai ficar só em casa, você vai levantar à noite. Então, um óculos, assim, para te dar um conforto visual maior, você não ficar totalmente dependente da lente, porque às vezes a visão do paciente sem correção é muito limitante. Então, ele fica numa situação difícil, né? Até correndo riscos também, porque levanta à noite, não está chegando nada, é mais complicado. Então, eu sempre... E outra coisa, você tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E outra coisa, você ficar aqui assim, melhorou, piorou, isso é péssimo para o paciente. Põe um gris na sua frente e deixa o médico falar assim, melhorou, piorou. Eu vou te mostrar 3 posições. Me fala qual que é melhor. E mande o paciente olhar para um optotipo apenas, para que ele possa ter melhor resolução. A acuidade linear, ela é pior para o paciente a definir qual que é a melhor refração. Então, você manda ele olhar um optotipo, de preferência um optotipo que esteja no meio. Tá? Então, ele vai olhar para aquele optotipo e você dê para ele, em torno, vamos dizer, você está no cilindro de -2 a 60. Aí você coloca lá 3 posições. E sempre as mesmas posições com o mesmo número. Não fique variando. Cada hora você põe um número para um determinado eixo. Não. Eixo, você põe na primeira posição. Você fala assim, ó, qual que é melhor para você? Qual que você se sente mais confortável? A posição 1 oclui o visor do gris. Posição 2, oclui de novo. Posição 3, sempre olhando para o mesmo optotipo. Aí o paciente tem condições de discriminar melhor pequenas variações do eixo. Definiu o eixo, aí você vai definir se justifica aumentar o cilindro. Lembrando que sempre, primeiro, a refração cilíndrica e não a refração estática, a refração esférica. Frequentemente, esses pacientes, é muito raro você ter raríssimo, um ceratocone apenas com miopia. Só se for um ceratocone muito incipiente. Muito incipiente. Tá? Então, se você tiver paciência... Agora, se você demonstrar impaciência com o paciente, ele vai começar a responder qualquer coisa para ficar livre de você. Porque é muito complicado para ele. Você está tentando tratar aberrações de alta ordem com lentes oftálmicas, que tratam aberrações de baixa ordem. Entendam que para o paciente isso é difícil. Tenha paciência. Bom, eu falei com vocês que eu não uso cilindro de autorrefração, de topografia. Isso geralmente tanto o cilindro de autorrefração quanto a topografia é muito maior do que o refracional. E você deve usar o menor cilindro que você não tenha perda de linha de visão. O paciente tem perda de linha de visão, você aumenta um pouquinho o cilindro. Mas use o menor cilindro sem que ele tenha perda de linha de visão. Em caso de dúvida, receite sempre um grau menor. Bom, outra coisa, eu não faço. Gente, não mexe com autorrefração. Isso aí só atrapalha. A autorrefração vai dar sempre uma miopia, sempre um astigmatismo alto e o eixo frequentemente diferente do eixo do ceratocone. Bom,
Outra coisa que é muito importante, um jovem que tem aquela informação de que isso vai progredir, que pode piorar a visão, que pode ter que fazer transplante e tal. Se você não tiver uma melhora importante com óculos, o paciente às vezes tem uma visão lá de 0,5, vai chegar a 0,6, 0,7 mal. Se ele não tem a percepção de grande melhora, mantenha esse paciente, se ele estiver assintomático, tiver sintomas astenopeics, mantenha esse paciente sem correção. Isso para ele, para o interior dele, vai ser muito importante. Ele fala assim, não, meu ceratocone não é importante, nem óculos o médico me passou. Isso para o paciente é muito importante. Então, só receite realmente houver uma melhora significativa. E a melhora significativa deve ser com a visão binocular, porque muitas vezes, é o mais comum, o ceratocone, se é uma doença, ele é sempre bilateral, mas com uma expressão unilateral, muito mais avançada. É uma evolução assimétrica. Então, às vezes, você melhora muito um olho, mas o outro olho é muito bom. Aí, quando você põe o óculos, aquele olho que está com o ceratocone mais avançado, ele ganha linha de visão. Quando você faz o teste com a visão binocular, para citar, não melhorou nada. Então, passe o óculos. Por quê? Porque ele não vai usar. Porque ele tem um olho que tem uma visão muito boa. Você vai acompanhar o outro olho para ver se não vai progredir. Mas o fato de ele melhorar com óculos, isso não vai interferir nada com a evolução do ceratocone. E ele vai acabar não usando porque ele tem um olho dominante e para a visão dele, para o dia a dia dele, vai trazer pouca ou nenhuma melhora. Bom, outra coisa que é muito importante é aquele paciente, como eu falei com vocês. Você faz tudo direitinho, aí quando você põe o paciente com o óculos dele, meu óculos está melhor. Isso às vezes acontece, porque o paciente, muitas vezes, ele está usando um óculos hipercorrigido. Esse paciente está com espasmo de acomodação. Então, às vezes você tem que repetir o exame, até que, às vezes tem, como eu falei, às vezes o paciente, você tem que fazer um ajuste na sua correção para que ele tenha percepção de alguma melhora. Se você não tiver a percepção de melhora, mantém o óculos que você está usando. Se ele está assintomático e está enxergando bem com aquele óculos, mesmo que a refração seja muito diferente, se ele está assintomático, mantém o óculos que está usando. Agora, isso é raro. Não é comum, não. Bom, lembrando, né, gente, que quando a gente fala de tratamento de ceratocone, quando a gente vai para a questão de anel, primeiro que nós temos 3 fabricantes de anel. E depois, cada fabricante tem um algoritmo de tratamento. O Cornell Ring usa a refração, topografia e a acuidade visual. O Ferrari usa a esfericidade e elevação posterior, para definir o tipo de cone. E o Cornell Ring, ele usa... Não, Kera-Ring, desculpa. O outro é o Kera-Ring. O Cornell Ring está aqui. O Kera-Ring, ele usa o padrão do ceratocone, porque ele usa anéis assimétricos. Existem vários trabalhos mostrando que há melhora e trabalhos que dizem que não melhora o anel assimétrico. Mas é importante você ter experiência com diferentes anéis. Agora, se você percebe que cada algoritmo tem uma forma de cálculo do anel totalmente diferente, é totalmente diferente, não é nem parecida. Tem uma coisa errada. Então, a gente nunca pode falar que tratamento de ceratocone com anel é um tratamento refrativo. Porque a gente tem surpresas, não são raras, a gente sempre melhora, fazendo qualquer coisa melhora. Mas é importante a gente não criar grandes expectativas para o paciente. Eu, geralmente, quando eu coloco um anel, eu não fico falando muito em melhora de visão. Eu falo mais em evitar a progressão da doença. O que vier de ganho de visão, ótimo. Porque se não vier grande melhora da visão, pelo menos a gente teve a indicação de estabilidade do problema. Né? Então, outra coisa que é muito importante também é a gente avisar o paciente, quando é criança, para a família, que constantemente tem avanços, e realmente tem. Esses nomogramas, eles vão alterando com o tempo, com a experiência que a gente vai tendo, né? O tratamento da alergia também já evoluiu muito. Hoje não usa só antialérgico, né? A base de Patanol da vida, Lastacaft. A gente tem hoje também
a ciclosporina, o tracolimos, que são imunomoduladores muito eficientes no controle da alergia quando esses antialérgicos não fazem efeito. A gente sabe que não coçar o olho, fazer essa manobra no dorso do nariz, também ajuda a evitar, tirar a percepção de prurido. Então, a gente tem sempre algumas coisas novas. Lembrar que esses algoritmos estão sempre mudando. Né? Isso aqui é do Kerahin. Bom, aqui, moça, é engraçado que as figuras não estão aparecendo, tá vendo? As figuras não estão aparecendo aqui. Bom, então, deixa eu ver aqui. Bom, gente, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma parada aqui. Essa aqui não está aparecendo, tá? Então, eu vou dar uma parada aqui agora para as dúvidas. E eu acho que o ideal agora é que a gente possa discutir as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos lá, então. Eu tenho duas dúvidas dessa aula. Vai em frente. Essa prescrição aí, na número 2, você falou assim, avaliar componente esférico. Se a acuidade visual maior... Componente cilíndrico. Começa com o cilindro. Não, então, mas já no número 2 aí, já está no componente esférico. Se a acuidade visual sem correção maior ou igual a 0,1, evite esférico. Você Sim. fala da acuidade visual binocular ou monocular? Não, monocular. Refração sempre é o exame monocular. Você testa o conforto Até a visual... dinâmica? Como é que é? Até a acuidade visual, a refração dinâmica, você faz monocular? Claro. Claro, a refração sempre deve ser feita monocular. Você testa a visão binocular, quando você, por exemplo, tem uma anisometropia importante, que pode acontecer, porque às vezes o ceratocone é muito mais avançado num olho do que no outro. Você deve testar a visão binocular para ver se esse paciente vai ter um conforto visual. Se ele não tiver conforto visual, aí você vai ter que hipocorrigir nesse olho que é o ceratocone maior, ou então pensar em outra alternativa. Mas a refração sempre deve ser monocular. Você não vai fazendo fogging, não? Vai abaixando, 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 com eles dois abertos, não? Não. Eu faço o ceratocone, eu vejo qual que é a visão monocular, tá certo? Se esse paciente tiver 0,1, mesmo que seja 0,1 mal, provavelmente ele tem, ou não tem esférico, ou tem um esférico muito pequeno. Ok. Então, não faz fogo e você vai testando monocular. Se tiver acuidade visual maior que 0,1, você não vai colocar esférico e vai testar já o cilindro. Já vou colocar o cilindro. Olho direito, eixo 60, olho esquerdo, olho 120. Ok. Aí, posteriormente, você falou testar 3 opções. Você fala 3 opções de eixo, por exemplo, você deu um exemplo de 60 e 120. 60 graus no olho direito e 120 no lado esquerdo. As 3 opções que você estava falando de eixo, por exemplo, segundo eu colocaria 40 graus e no olho esquerdo 140, isso? Ou você estava falando da dioptria cilíndrica? Não. Veja bem. Lembrar que a refração sempre monocular. Então, você vai estar mexendo no olho direito. Você vai estar fazendo o olho direito. Então, você começa com 120. Você dá para ele uma alternativa um pouco, 110, 100, que também é uma diferença muito pequena, o paciente não percebe. Você dá ali 120, 100, 120, 140. Você dá essas 3 alternativas, 100, 120, 140. Se o paciente percebeu, e frequentemente vai ficar próximo de 120, você pode até burilar um pouquinho, mas a chance do paciente perceber é pequena. Nós estamos tratando aberrações de alta ordem com lentes oftálmicas. Isso geralmente não dá uma qualidade de visão muito boa, mas frequentemente nos dá uma alternativa ao uso constante de lente de contato. Entendi. Você definiu o eixo com menos 2 de cilindro? Observa, se você diminuir um pouco o cilindro, se vai ter perda de visão. Não teve, diminui o cilindro. Está lá com a visão de 0,6, 0,5, 0,7, por aí. Você conseguiu
Aumenta o cilindro, não teve ganho de linha, volta para o cilindro menor possível. Aí você pode, depois que você testou o cilindro, o eixo e o valor do cilindro, você pode tentar um pouco de miopia. Mas se ele tem a visão de 0,1, dificilmente ele vai ter uma miopia significativa. Lembrando que você deve se basear no Legrand. Se ele tem 0,1, o equivalente esférico vai estar em torno de 2,5. Se você está usando o cilindro, o equivalente esférico está em 1. Você pode aumentar mais o cilindro, se tiver em 3, o equivalente está em 1,5. Você testa qual que é o melhor cilindro, primeiro o eixo, depois o melhor cilindro, qual que ele tem melhor ganho de linha, depois você parte para o componente esférico. Não comece com esférico. Ok. Porque eu estava com o pensamento do fog, mas você Tá. faz uma. Agora vocês vão fazer o seguinte: todos vocês, eu tenho certeza que vocês nunca viram isso, nada disso, do jeito que eu estou falando. Nunca viram. Com certeza que não. A menos que vocês tenham assistido essa aula minha. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa sequência e depois vocês vão trazer aqui a experiência de vocês quando chegar um paciente com ceratocone. Tá certo? Outra coisa que é importante. Quando você coloca um anel, via de regra, o eixo do ceratocone vai para 90. Então, essa regra do 160 e 120, ela vale para óleos virgens. Certo? Quando você tem um ceratocone muito avançado, eu também faço essa técnica, mas ela tem menor precisão. O ceratocone é aquele ceratocone muito avançado, mas ajuda também, principalmente usando a fórmula do Legrand. Ela é muito importante para evitar que a gente faça hipercorreção. Ok? Perguntas? Eu queria fazer uma pergunta. Como é que é? Eu queria fazer uma pergunta. Então, pergunta. Geralmente, quando a gente vai testar também a questão do eixo no ceratocone, eles não costumam responder muito bem se a gente for tentar fazer o cilindro cruzado também não, né? Ah, não. Melhor Vaga para lá. fazer, né? O cilindro cruzado você usa, gente, quando você tem um astigmatismo pequeno, que você fica em dúvida do eixo, mas como paciente com ceratocone, se você der para ele diferença lá, mais meio, menos meio, mais 0,25 menos, não é nada. Faz a menor diferença. Por isso que a gente começa com menos 2. Eixo também não, né? Não, começa com eixo a 60 e 120, parte dali. Que a grande maioria dos casos, você vai perceber que o eixo vai ficar em torno disso aí, em torno de 60 e 120. Certo, obrigada. Mais alguma pergunta aí? Doutor Reinaldo, Aham, Rafael Valente aqui. vai lá. Emendando com a pergunta da Malu, da Maria Luísa, por que quando você chega na parte do esférico, você já definiu o cilindro ali mais ou menos, conseguiu definir o eixo? Quando chega no esférico, para você evitar a acomodação, você não poderia fazer um fog nesse momento? Abrir o outro olho, miopizar e É uma pergunta refinar o olho? interessante. Agora, você sabe uma coisa interessante? Considerando paciente jovem, jovem, geralmente, ele acomoda muito. O paciente com ceratocone, ele acomoda pouco. Por que a criança normalmente uma criança que não tem ceratocone acomoda muito? Porque ela tem ganho de linha de visão quando ela faz essa miose. No caso do paciente, o paciente com ceratocone, frequentemente ele acomoda pouco. É raro eu fazer o uso de cicloplégico para poder testar o esférico. Porque o que acontece? Eu tenho um ganho de visão, frequentemente, quase a totalidade dos casos, tão grande com o cilindro, nesses dois eixos, que o esférico depois ali vai ser só para burilar, se o seu ganho vai ser um esférico muito pequeno. Então, normalmente esses pacientes acomodam um pouco. Não sei por que não. Entendi. Eles podem acomodar muito quando foi prescrito para eles um óculos com hipercorreção esférica. Ou eles acomodam ou eles não enxergam. Então, eles não têm Sim. alternativa.
E eles fazem muitas vezes o espaço de acomodação. Nessa situação, eu faço lá a fórmula de Legrand, o paciente tem 0,1 de visão. E ele chega usando o óculos de -3, -4. Está errado, isso é claro que ele está errado. Não tem a menor dúvida. Só que ele está acostumado com aquele óculos, é difícil, muitas vezes, ele relaxar o músculo ciliar. Então, às vezes, o que você tem que fazer é passar um cicloplégico, entendeu? Antes de passar o óculos, falar com a família, ó. Nós vamos primeiro descansar o músculo dele. E se você perguntar, frequentemente essa criança tem queixa frequente de cefaleia. Entendi. E Mais alguma um pergunta aí, outro, gente? um outro ponto que eu já vi ser feito, eu até já cheguei a fazer uma vez, mas não tenho o hábito, de pacientes, claro, muito bem orientados e que informam bem, deixar o próprio paciente rodar o eixo para ele poder achar onde ele enxerga melhor. O senhor já fez isso ou o que é que acha disso? Eu parto do princípio que a grande maioria dos pacientes vão estar com o eixo entre 60 e 120. É raro não acontecer isso. Eles vão estar nesse eixo, mais ou menos. Então, se você deixa o paciente ficar rodando ali, o paciente com ceratocone, ele muitas vezes ele já vem com essa perspectiva de que não vai melhorar com o óculos, porque já fez exames antes que não melhorou. Ele já chega e fala, não, o óculos não resolve meu problema, tem que usar lente de contato. Só que esse paciente que uso crônico de lente, coçador de olho, e pacientes que muitas vezes são muito infelizes por não ter alternativa de usar óculos. Tudo que um paciente portador de ceratocone quer é usar óculos. Porque ele está cansado de lente de contato, quando ele tira a lente de contato, não enxerga nada. Se você dá para ele a alternativa do óculos, ele fica muito feliz. Então, eu acho que agiliza mais o exame você começar com os 60 e os 120. Agora, isso, evidentemente, se ele tiver uma acuidade visual igual ou melhor do que 0,1. Se ele não tiver uma acuidade visual melhor ou igual a 0,1, o que eu faço? Ele fala que ele vê o vulto da letra, mas não consegue distinguir. Eu posso colocar para esse paciente, no GRINS, eu posso colocar para ele meio de miopia, para ver se ele consegue chegar no 0,1. Aí eu parto daquele meio de miopia e vou para o cilindro. Mas eu não vou colocando esférico, 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 porque ele vai acomodar. Uma outra alternativa também que você pode fazer é fazer o seguinte: pega esse paciente, você está querendo testar a visão sem correção, faz a oclusão de um olho e manda ele andar 1, 2 metros para frente em direção à tela de projeção ou em direção à tabela. Se ele já tiver conseguindo enxergar, vamos dizer, na metade da distância, quer dizer, ele não tem 0,1, ele tem 0,05 de visão. Certamente esse paciente já vai ter algum componente esférico. Entendi. Agora, como eu falei, se você tem um paciente com ceratocone muito avançado, um ceratocone que tem muita opacidade, uma córnea com errada, então essa regra pode não funcionar, mas ajuda se esse paciente tiver uma acuidade visual melhor do que 0,1. Aí você vai ter muito mais componente esférico do que cilindro. Lembrar, gente, que um paciente com meia dioptria, paciente normal, esquece ceratocone, com meia dioptria de miopia, a acuidade visual dele é 0,5. Olha o comprometimento que a miopia traz. Se ele tem 0,1 sem correção, evidentemente que ele tem muito mais cilindro do que esférico. Por quê? Porque o cilindro impacta muito menos na acuidade visual do que o esférico. Mais alguma pergunta? Doutor Renato, só mais uma curiosidade. De onde você tirou esse 60 e esse 120? Pela sua prática mesmo ou tem alguma justificativa da aberração corneana? Bom, veja bem, observe o ceratocone, ele normalmente tem o eixo dessa forma, ou melhor, assim, ó. Então, se ele está desse jeito, o cilindro, a correção cilíndrica, ela é no contra-eixo do cilindro corneano. O cilindro corneano está assim. Então, a correção esférica, a correção cilíndrica é desse jeito. Olho direito, 60, olho esquerdo, 120. Então,
Isso é o mais comum. Lembrando, gente, que a gente, na refração com ceratocone, a gente tem que partir de um ponto. E esse ponto é começar com o cilindro nesses dois eixos. Se fala de onde que eu tirei isso, sei não, eu já faço isso aí tem 40 anos, eu acho que talvez seja 40 anos de mexendo com isso que a gente vai percebendo que as coisas acontecem desse jeito. Lembrando que degeneração marginal pelúcida é outra história. Muitas vezes não dá certo. Pode dar certo, o Legrand também ajuda, mas os eixos aí já não tem tanta essa constância de 60 e 120. Isso é para ceratocone. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Reinaldo, já que ninguém quer fazer pergunta, eu quero fazer 2 comentários aqui. Essa pergunta da Luísa é muito interessante pelo seguinte: lembrar que a maioria dos cones são temporais e inferiores, daí a necessidade de você começar pelo cilindro o eixo de 60 e 120. Eu, pessoalmente, eu uso uma técnica semelhante à sua, Reinaldo, mas eu uso o eixo e a refração da aberrometria do Z-Wave. Todo paciente que eu vou refratar, muitas vezes o paciente quer um óculos para usar em casa, para descansar um pouquinho das lentes, eu faço a aberrometria e a tomografia dele e me baseio na refração, no eixo da refração da aberrometria para poder começar a burilar o cilindro. E faço a mesma técnica, começo pelo cilindro e, eventualmente, eu vou acrescentando o esférico. E é interessante como é que a aberrometria realmente ela nos ajuda muito aí no chegar no valor tanto do componente cilíndrico quanto do componente esférico. Lembrando, você falou Pessoal, uma coisa que é interessante. Gente, lembrar que o aberrômetro, ele é um super autorrefrator, ele não é um autorrefrator. O aberrômetro, ele é o resultado das aberrações de baixa e alta ordem. Ele mede tanto baixa quanto alta ordem. Por isso que o aberrômetro, ele é mais preciso para uma refração de uma aberropia, que é o ceratocone, do que a autorrefração. Você usar um aberrômetro, tudo bem, porque ele mede aberrações de alta ordem. Ele te dá, inclusive, quanto que ele tem de alta ordem e quanto que ele tem de baixa ordem. Agora, numa autorrefração que só mede aberrações de baixa ordem, esquece. Você vai ficar perdendo seu tempo ali, ficar fazendo a, fazendo a refração baseada numa autorrefração, que frequentemente vem com altos esféricos negativos e altíssimos cilindros, com os eixos mais variáveis possível. Começa desse jeito que eu falei, 60 e 120, e ali você vai dar para o paciente 3 alternativas, sendo a do meio, o 60 e no olho direito e o 120 no olho esquerdo. Tá? perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta para o Reinaldo? Podemos encerrar? Então, eu só queria fazer algumas considerações só para poder fechar essa questão. Alguém tem alguma dúvida sobre a refração em ceratocone? Então, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão testar isso que eu falei com vocês e vocês depois vão trazer a experiência de vocês, se é a mesma experiência que eu tenho. Tá? Então, sempre lembrando, vão desfazer alguns mitos em ceratocone. Óculos não adianta no meu caso. Tente sempre. 90% dos casos você vai conseguir um óculos que ajuda o paciente. Lente de contato estabiliza a ceratocone. Tem nada a ver. Lente de contato não estabiliza a ceratocone. É a melhor método de correção da visão, mas não estabiliza o ceratocone. A maioria dos casos de ceratocone evolui. Errado. É a minoria que evolui. Pode levar à cegueira. É um mito. Eu nunca tive um paciente cego por causa de ceratocone. Um dia eu vou ter que fazer transplante de córnea. Isso também está errado. Gente,
Eu fiz muito transplante de córnea na minha vida, muito. Eu fiquei na clínica de Ordem do Hospital Evangélico durante mais de 20 anos. E antigamente não existia MG transplante. Todas as córneas do hospital evangélico, eu que fazia transplante. E lá tinha cirurgia, neurocirurgia, e tinha muita cirurgia geral, e tinha muito serviço tinha CTI. Vocês imaginam a quantidade de transplantes que eu fiz na minha vida. E não tenho saudade, pelo menos dos transplantes penetrantes. Por quê? Hoje, às vezes, eu estou lutando para colocar lente de contato em pacientes que têm córneas muito irregulares, córneas, um transplante muito bonito, mas a reabilitação visual muito precária. Hoje, com os transplantes lamelares, isso melhorou muito, tá? Outra coisa, o paciente tem um mito também. Ah, não, vou fazer transplante de córnea que eu não quero mais usar lente de contato. A grande maioria dos pacientes que fazem transplante penetrante são pacientes que depois vão ficar dependentes de lente de contato. A maioria. Outro mito. Vou colocar anel porque eu não quero mais usar óculos ou lente de contato. Anel não é cirurgia refrativa. O anel, ele ajuda a estabilizar a doença, reduz as aberrações, por isso que muitas vezes vocês percebem que o paciente, às vezes, ele não tem grande vantagem em termos de acuidade visual. A acuidade visual que ele tinha antes com óculos é a mesma que ele tem depois. Mas ele fala assim, não, melhorou demais. Por quê? Porque diminuiu as aberrações de alta ordem, melhora a qualidade de visão, porque a córnea fica menos irregular. Então, se você se baseia apenas em acuidade visual, com ceratocone fica muito difícil você entender o que o paciente está reclamando quando você faz apenas acuidade visual. Quando eu faço sensibilidade ao contraste antes e depois, eu sei se esse paciente se beneficiou do anel ou não. Porque se ele tiver melhora da sensibilidade ao contraste, independente do grau e da acuidade visual, ele vai estar satisfeito. Mas lembrando que o anel nunca normaliza a sensibilidade ao contraste. Ou seja, a córnea é tão aberrada que mesmo com anel, você não normaliza. Você melhora, mas continua a sensibilidade ao contraste muito ruim. Por isso que o mais importante de ceratocone é a prevenção. Muito bem, gente, era isso que eu queria trazer para vocês sobre a refração e um pouquinho da abordagem do portador de ceratocone. Desfaçam, antes de qualquer conduta terapêutica, desfaçam a ansiedade da família e do portador de ceratocone, que eles já vêm cheio de informações ou de desinformações. O que mais tem lá na clínica é paciente que me procura porque teve indicação de crosslink, onde não tem nenhuma indicação de crosslink. O paciente chega com um óculos totalmente hipercorrigido e insatisfeito, porque o óculos não está atendendo a necessidade dele. Ou pacientes que só usam lente de contato porque alguém falou com eles que óculos não resolve. Então, gente, esses mitos a gente tem que desfazer, que é quase uso de corrente. Se o colega tem uma experiência com lente de contato, ele vai para onde é mais fácil. É muito mais fácil colocar uma lente de contato de ceratocone que fazer uma boa refração, principalmente se você não tem uma técnica adequada. Bom, então era isso, gente. Alguma pergunta? Tudo bem? Pessoal, Reinaldo, excelente. Quem for me acompanhar amanhã, chegar às 11 horas no Ocular Laser, pessoal. Então é isso, Reinaldo, muito obrigado. Falou, Boa gente, noite um abraço para todo todos. mundo aí. Boa noite a todos, então, gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Obrigado, Renato. Boa noite.